Olá, tudo bem com vocês? O Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são uma máquina de destruir a carreira política dos seus adversários. É incrível como eles têm essa capacidade. Lembra do João Dória na pandemia? O João Dória estava fazendo tudo certo na pandemia. Você pode ter as suas diferenças com o João Dória, mas na questão da pandemia ele estava fazendo tudo certo, trouxe a vacina. E o Bolsonaro tudo errado, fazendo tudo errado, e mesmo assim acabaram com a carreira política do João Dória. Até hoje, Dória não é mais falado no cenário político. E o que a gente precisa tomar cuidado é que a bola da vez é o Lula, é o governo. Eles vão atacar o governo usando de mentiras, de fake news. Gente, o que eu vi nesses últimos dias, uma enxurrada de vídeos de não sei o que na internet, atacando o governo com mentiras sobre o Pix. Então, eu gostaria de hoje esclarecer para vocês aqui algumas coisas, para que fique muito claro aqui de que tudo que está sendo dito pelas redes bolsonaristas, pelo Bolsonaro, pela turma do Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, é tudo mentira, não tem nenhuma verdade no que eles dizem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui em relação ao Pix. Primeiro, não existe taxação de Pix. Ainda que o governo quisesse, gente, ainda que o governo quisesse fazê-lo, a Constituição proíbe qualquer tipo de tributo sobre movimentação financeira. Portanto, é proibido pela Constituição. Então, é mentira. Primeira coisa, é mentira. Não existe taxação de Pix. Segunda coisa muito importante. Então, o que é que está sendo criado? O que é que a Receita Federal está propondo? Então, vamos lá. Essa regra alteram obrigações para as instituições financeiras, como bancos digitais, aplicativos de pagamentos, que passam a ter que informar dados à Receita Federal. Então, é isso. Por quê? Porque essas instituições, elas reportam apenas os valores consolidados das operações, sem a identificação do usuário ou a natureza das operações. É por isso que a Receita está impondo regras. E por quê? Porque isso facilita a lavagem de dinheiro, crime financeiro ou sonegação. Então a Receita precisa desse controle. Por quê? Porque operações financeiras suspeita feita por grupos criminosos são o alvo das autoridades, porque esses grupos usam meios novos de pagamentos para ocultar dinheiro ilícito, às vezes decorrente de atividades criminosas, de lavagem de dinheiro decorrente da atividade criminosa. Então, tudo que está sendo dito em relação ao Pix é mentira. E esses grupos bolsonaristas nas redes, o que eles estão tentando fazer é acabar com a reputação do governo. Temos que estar muito atentos. Porque essas mentiras, elas têm a capacidade de chegar em muitas pessoas. E a velocidade com que essas informações falsas chegam a essas pessoas é absurda. E a comunicação do governo não está sendo suficiente para alcançar essas pessoas para dizer que é mentira. Não existe nada em relação ao Pix. Isso não muda nada para você, trabalhador, para você, microempresário, para gente que movimenta valores de Pix todos os dias. Por quê? Porque a Receita não tem nenhum interesse em saber os Pix que eu faço, deixo de fazer, para quem eu fiz, de valores. A Receita não tem esse interesse. O interesse da Receita é pegar peixe graúdo. Pessoas que usam esses meios de pagamento para levar vantagem, para não pagar imposto, para sonegar, para fazer lavagem de dinheiro. Então, o que a Receita está tentando fazer é bom. Porque você vai pegar essas pessoas que não pagam impostos ou que usam isso para operações financeiras ilícitas, e para quem não paga nenhum imposto. Porque tem gente por aí que movimenta 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, e esse cara não paga nenhum imposto. Então isso não tem nada a ver com a gente.
E isso precisa acontecer. O governo precisa ter controle sobre quem faz essas operações e como faz essas operações. Porque hoje, o máximo que essas instituições financeiras passam para a Receita é apenas os valores. Mas eles não sabem de onde veio, para onde vai o destino do dinheiro. Então é tudo mentira. Não tem taxação de nada, ninguém será prejudicado. Daqui para frente não muda a nossa vida em nada. O que está acontecendo é, essa gente está tentando acabar com a reputação do governo. Está tentando fazer com que a cada dia mais a satisfação dos eleitores com o governo fique cada dia pior. E que isso tenha resultados políticos, por exemplo, em 2026. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos. A comunicação do governo precisa melhorar. A gente precisa alcançar essas pessoas que têm simpatia pelo Lula, que votam no Lula, mas que por essas mentiras eles vão se afastando do governo. O perigo dessas mentiras são devastadores para a democracia, para o país, para as instituições. E digo mais, a gente tem que o mais rápido possível, aprovar uma lei, qualquer lei, que imponha limite a essas mentiras, a essas fake news, a essas pessoas. Isso não pode continuar assim. Porque se continuar do jeito que está, quem corre riscos é a democracia. Isso é perigoso. Então, você que está me ouvindo, e você tem alguma dúvida sobre o que vai acontecer com o Pix, te garanto, não vai acontecer nada. E digo, ainda não é o Lula, nenhum governo, ainda que quisesse fazê-lo, a Constituição não permite tributar movimentações financeiras. Não permite. Simplesmente não dá para fazer. Não aconteceu, não vai ser taxado e não vai acontecer jamais. Então, vamos parar com isso. Olha o que estamos fazendo com o nosso país, com as nossas pessoas. Olha o que estamos fazendo com o governo. É injusto. E o pior, estamos vendo o bolsonarismo cada dia se agigantando, usando esse meio mais vil, mais escuso, mais baixo, para tentar destruir o governo e amanhã emplacar um candidato deles. E todo o tempo que a gente já usou para tentar recuperar as estruturas do país, que Bolsonaro deixou um país arrasado em todos os aspectos, e que o Lula está tentando arrumar a casa. Mas se amanhã a gente perde uma eleição presidencial, Bolsonaro está inelegível, ele não pode, mas se vem outro neoliberal que privatiza tudo, que destrói tudo de novo, a gente volta para estaca zero. Por isso eu peço a você que está me ouvindo, espalhe esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe. Não fique só para você. Essa informação precisa chegar em outras pessoas. Sabe por quê? Porque a gente precisa salvar a democracia do Brasil. A gente precisa salvar as pessoas do Bolsonaro e do bolsonarismo, que usam uma coisa legal, que é boa para todo mundo, para espalhar mentiras, fake news e ataques ao governo, como se o governo fosse ruim e eles fossem bonzinhos. Ai, que gente mais bem. E eu não sei de onde veio a ideia de que o Lula é um político do mal. Eu não sei de onde tiraram isso. Gente, o Lula tem carreira política. É lá dos movimentos sindicais, de trabalhadores, que sempre lutou em prol da classe trabalhadora. Pessoas que não fizeram nada pelo nosso povo é Bolsonaro. Me digam a política que Bolsonaro fez em favor das pessoas e dos pobres. Então não sei de onde saiu essa ideia. Porque no bolsonarismo você precisa de um inimigo, e esse inimigo se tornou o PT e o Lula. Quando é o Lula e o PT que trabalham para melhorar a vida das pessoas. Eu não consigo entender essa lógica. Não consigo, de verdade. De onde tirar essa ideia? Quando quem trabalha contra o Brasil
Quem trabalha contra as pessoas, quem faz política que dificulta a vida das pessoas é Bolsonaro. É o bolsonarismo, é o mercado financeiro. É essa gente que trabalha contra e não o Lula. Então a gente não pode simplesmente cruzar os braços e deixar que essa gente vá destruindo a democracia, as bases democráticas, as instituições, com mentiras, com fake news. E eles ficam livres para fazer do jeito que acham melhor. Nas redes, o que a gente vai fazer? Como esquerda? Vamos cruzar os nossos braços e esperar que a gente perca as eleições para ir ver o que vai fazer? Vamos criar leis que protejam a democracia, que protejam as pessoas. A gente não pode simplesmente permitir que eles façam dessa forma. Não pode. Então, gente, a gente precisa se unir. E se preciso, a gente vai para as ruas. Mas a gente não pode permitir que essa gente destrua a democracia e o governo com mentiras sem nenhum fundamento. Tá bom? Eu fico por aqui e peço, fortaleça o meu trabalho, inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Ajude-me aqui nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.